Entre 1960 e 1980, o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. Trabalhadores do campo, prejudicados pela mecanização da produção agrícola, se deslocaram para as cidades em busca de novas oportunidades. Nas décadas seguintes, a população urbana continuou crescendo e, segundo o IBGE, essa tendência deve se manter até 2043. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas granas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. O território brasileiro é habitado por 207 milhões de pessoas. Quase 85% vivem em áreas urbanas. Nenhum outro país no mundo tem tantos municípios quanto o nosso, são 5.570. O menos populoso é Serra da Saudade, em Minas Gerais, com 815 habitantes. O mais populoso é São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Quanto mais gente, mais problemas. Simples assim. Nós vamos conversar agora com a geógrafa Selene Cunha Barreira sobre a expansão das cidades. Selene, quais são hoje os principais gargalos dos grandes centros urbanos das regiões metropolitanas brasileiras? Nós temos um conjunto imenso de problemas, mas a gente pode elencar alguns que são mais evidentes e que faz com que a população sofra mais vivendo nesses centros. Um desses aspectos é a questão da moradia, que tem a ver com a expansão urbana desordenada e descontrolada, o que leva a um segundo problema que a gente pode identificar, que é o da mobilidade urbana. A expansão urbana exacerbada impacta diretamente na qualidade da mobilidade nesses grandes centros. Um outro aspecto que vale a pena mencionar é a questão da segurança pública, que tem impactado fortemente as populações que vivem nas regiões metropolitanas. Os índices de violência cada vez mais crescentes e o poder público com incapacidade de contornar a questão. Além disso, temos os eventos climáticos que acabam resultando em grandes catástrofes naturais, que são naturais, né, que são normais, mas numa cidade pouco preparada para isso acaba representando um grande problema para a população. Tais como inundações, desmoronamentos, né, que a gente tem vivenciado isso no cotidiano das cidades. Isso está, de uma certa forma, relacionada a uma outra questão, que são os recursos hídricos, né? A ocupação desordenada, a falta de planejamento e previsão tem gerado para esses grandes centros urbanos uma situação de carência hídrica, né? Ao ponto de, na maioria das regiões metropolitanas brasileiras, faltar e deve continuar faltando água para servir a população. O Brasil concentra a maior quantidade de água doce do planeta. 12% do total estão em nosso território. Ao mesmo tempo, várias cidades brasileiras enfrentam uma grave crise hídrica. E isso não apenas no Nordeste. São Paulo é um exemplo disso. Para tentar entender essa contradição, nós vamos conversar agora com Edgardo Manuel Latrubessi, que é especialista em geomorfologia, estudioso dos rios do mundo todo, professor da Universidade do Texas, está no Brasil justamente para falar sobre a questão da água, da importância da água. Latrubessi, o que acontece no Brasil? Bom, uma resposta bem simples e curta: má gestão do recurso hídrico. Você falou, tem muita abundância do recurso hídrico, não teria por que ter este problema. O problema é a gestão. A água está sendo usada de forma errada. Em forma errada, em forma predatória, as bacias hidrográficas estão sendo destruídas também. Então é uma conjunção de fatores que levam a essa crise geral que você está vendo. Logicamente, se sente principalmente nas grandes cidades, porque imediatamente a população é afetada. Então é o que mais chama a atenção, a importância disso. Mas também, em forma geral, o recurso hídrico está sendo depredado em outros setores que não são os urbanos.
águas não tratadas, etc., uma expansão da fronteira agrícola que consumiu também enormes quantidades de recurso hídrico e ha sido depredatório em muitos casos por não cumprimento da lei. E também, agora, uma expressão adicional, que é uma expansão do setor elétrico através da construção massiva de hidrelétricas no país, como parte da obra pública e outras coisas que vocês já conhecem, escândalos, etc., que têm sido relacionados à construção de muitos desses megaprojetos, que é outro tema a ser considerado. E esse não é um problema do câmbio climático. E eu repito isso porque agora está de moda falar que tudo é o câmbio climático. Isso é um grande argumento para políticos. O culpado é o câmbio climático, não é a nossa culpa. A maior parte dos problemas aqui, a gestão ruim, não é um problema de câmbio climático. Não é a questão das chuvas, então, né? Não é um problema somente de chuva. As chuvas são... Nós sabemos que há variabilidade de chuvas nas últimas décadas, mas não é o fator principal. Se você começar a filtrar, nós temos visto isso em diferentes bacias, o maior problema é a má planificação, o má planejamento. E a população, Edgardo? O que a população pode fazer em relação à água? Consumo mais consciente? Bom, com certeza a população pode fazer sua parte. Eu acho que, no caso do consumo urbano, muitas das cidades são alimentadas por rios de pequeno porte ou reservatórios mais locais, que são construídos para alimentar essas cidades, etc. Então, nesse caso, a participação da população é fundamental. Se nós destruímos, poluímos nossas fontes de água proximais, e logicamente que nós vamos ter um problema muito sério. E isso sim necessita uma mudança. E também com as atividades econômicas regionais. Se eu tenho uma grande expansão de pivôs centrais, de mudanças de uso da terra, etc., mais a depredação dos sistemas ciliares, mais a pressão do crescimento populacional, mais a poluição desse sistema pela mesma gente que vive aí, é lógico que não tem que aguente. Então, tem que entrar tudo no pacote, não é só a população, é tudo. Estou aqui no Açude da Pedra, açude este que abastece a nossa cidade, matando as necessidades de todo o santanense, onde alguns meses atrás, esses santanenses sofreram com a seca essa que veio deixar o nosso açude completamente seco. Graças a Deus, hoje temos água em abundância. Ficamos a imaginar, se aquilo acontecer novamente, esse açude voltar a secar, o que será de nós santanenses? O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Estudo identifica fatores que levaram a região metropolitana de Goiânia a uma crise hídrica. E no quadro Casulo de Ideias, Francisco e Ana Luísa falam sobre a importância da água. O que a gente faz com a água? A gente faz muita coisa com a água, né? O quê? Tomar banho, bebe, lavar coisas, porque eu já dei muito banho no meu cachorro. Estamos de volta com Viver Ciência, agradecendo a presença aqui no estúdio do engenheiro doutor em geotecnia, que é o ramo da engenharia que estuda o comportamento do solo, Maurício Martins Salles, e da arquiteta doutora em meio ambiente e desenvolvimento, Carla Emanuela Ribeiro Ora, ambos professores da UFG. Bem-vindos, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, beleza? Ok, obrigado pelo convite. A região metropolitana de Goiânia, composta por 20 municípios, enfrenta uma séria crise hídrica e pode ficar totalmente sem água. O diagnóstico foi feito pela UFG em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, a CECIMA. A região metropolitana de Goiânia ela tem diversas fontes de mananciais de abastecimento, mas praticamente 100% delas compreendidas na bacia do Meia Ponte. Quando se fala em João Leite, nós estamos falando de bacia do Meia Ponte. Então, o João Leite e o Meia Ponte são os dois maiores tributários que alimentam toda essa população. É desses dois rios que você tem grande parte da água que vem para a sociedade. É a água essa que é tratada pela Saneago e é essa água que vai canalizada para os moradores. Mas também na região metropolitana nós temos uma grande dependência das águas subterrâneas, que são aquelas águas dos poços artesianos,
E também tem outros córregos como Samambaia e outros pequenos córregos nas cidades do interior aí que também compõem esse mix, essa oferta de água dentro da região. E é justamente nessa dificuldade de entender qual é a capacidade desse território que a CECIMA então começou a fazer o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia, que vem a ser uma espécie de um diagnóstico, uma avaliação e o desenvolvimento de diretrizes para que este território possa se desenvolver de forma mais sustentável. Então, com este plano, que é um plano que tem a parceria junto com a Universidade Federal de Goiás, que tem uma ampla equipe multidisciplinar, levantando todos os aspectos físicos, humanos e ambientais, justamente para que a CECIMA possa colocar para as prefeituras uma ideia de normatização coletiva. O plano metropolitano, acima de tudo, é uma espécie de um acordo condominial, é como se fosse um condomínio de municípios definindo qual a melhor forma de agir entre os próprios entes. Ou seja, se esta água que está aqui é comum a todos, quais são os direitos e deveres de todos a fazerem a proteção dessa água? A questão do abastecimento de água da região metropolitana de Goiânia, ela tem dois aspectos. Um aspecto é a capacidade de abastecimento, tem a ver com a infraestrutura. E outro aspecto é a capacidade hídrica, tem a ver com a produção de água do território. Nos dois aspectos, eu acho que o diagnóstico foi muito assertivo, né? Do ponto de vista de capacidade instalada, ou seja, que são os equipamentos públicos, eu diria até que nós estamos muito bem trabalhados. Eu acho que a barragem do João Leite, esses novos arranjos de tubulações que fazem a interligação entre o sistema Mauro Borges e o sistema Meia Ponte, eu acho que isso aí é uma demonstração de que você tem uma boa infraestrutura. O nosso problema grave é do ponto de vista da capacidade hídrica. Só para se ter uma ideia, o rio Meia Ponte, há 15, 20 anos atrás, ele tinha vazões mínimas de 10 mil litros por segundo. Esse ano, de 2017, nós chegamos a ter uma vazão mínima de 1.000 metros por segundo. Isso demonstra claramente uma falência do nosso sistema hídrico, que tem a ver com a ocupação das nascentes, o uso da agropecuária intensiva a jusante de Goiânia, ou seja, na bacia do Meia Ponte, que vai até Itaúsul, passando por Inhumas. Nós temos aí, por exemplo, o uso indiscriminado também para a produção de hortaliças, né? Porque nem todos os usuários fazem o rito de conseguir a outorga. Nós mudamos o regime de chuva, impermeabilizamos o solo, usamos a água com menos parcimônia. Então, na verdade, o resultado da água hoje na região metropolitana é muito mais uma falta de um comportamento coletivo, não se trata de um governante ou outro. Eu acho que nós fizemos uma opção há muito tempo atrás, imaginando que esse recurso da água ele era infinito, e ele não é infinito. E nesse diagnóstico feito agora pela Universidade Federal, isso está muito claro. A região metropolitana tem um limite para abastecer pessoas, e esse limite, na nossa visão, está muito próximo de chegar ao fim. Carla, a crise hídrica acontece em todas as regiões metropolitanas do Brasil. Afinal, esse é um problema de gestão ou um problema climático? Certamente é um problema de gestão, pelo menos com grande incidência na gestão pública e na gestão de uma forma geral das cidades. Se a gente for observar historicamente no nosso país, até 1960, mais da metade da nossa população ela vivia em áreas rurais. A partir dos anos 70, a gente já tem uma concentração maior de pessoas vivendo nas cidades. Então a gente tem mais gente vivendo nas cidades, mas com pouca ou com baixa oferta de infraestrutura adequada para que essa população viva com qualidade. E aí ela acaba ocupando áreas inadequadas, seja para a construção de moradia, seja para a sua própria sobrevivência. Se a gente for pegar, por exemplo, dados do Censo Demográfico de 2010, mais de 300 municípios brasileiros têm mais de 56% da população. E no caso nosso em Goiás, a nossa região metropolitana, ela abriga quase 1/3 da população do estado. Então, ou seja, eu preciso pensar em infraestrutura, preciso pensar em mecanismo de gestão, em planejamento urbano que dê conta da política habitacional, da política de desenvolvimento econômico, da política de desenvolvimento social e com reflexos bastante importantes numa política adequada de gestão de recursos hídricos. Maurício, são 2,5 milhões de habitantes na região metropolitana de Goiânia. Correto. E existem loteamentos que suportam mais 2,5 milhões de habitantes. Só que a gente não tem água para toda essa gente, né? Certamente a gente não tem água hoje para esses 5 milhões nesse cálculo, como você colocou. O abastecimento dos 20 municípios
eles estão sendo feitos por captação em cursos d'água, na maioria das cidades, e captação de poços profundos em alguns municípios. O que a gente tem hoje, a capacidade que a gente teria hoje é muito perto do que a gente já tem de população. Desses 20 municípios, eu diria que apenas 3 eu teria sobra de água para um crescimento. E a previsão é que nos próximos 10, 15 anos a gente ainda tenha um crescimento de mais 500 mil habitantes. Tá certo? Então, independente de ter lote ou não, água nós não temos hoje para esses 500 mil habitantes a mais. Nós vamos ter que cuidar das bacias de onde nós já tiramos água e vamos ter que cuidar das bacias de onde nós vamos tirar e vamos precisar tirar água no futuro. Né? Esse é o grande problema. A situação é muito preocupante, né? Nós precisamos de mudanças para já. Afinal, que mudanças são essas? Nós podemos pensar de uma série de mudanças. Primeiro é o melhor ordenamento do uso do solo. Então é isso que o professor Maurício já estava aqui trazendo para nós. Precisamos planejar adequadamente a expansão urbana. Precisamos planejar para que lado os nossos novos loteamentos vão ocupar. E certamente não devemos ocupar os mananciais futuros. Isso é uma diretriz já imediata, né, para a gente garantir uma mínima condição de vida mais para as futuras gerações. Ok, a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. Intervalo rápido no Viver Ciência. Até já! Sabe quantos litros d'água cada brasileiro consome por dia? A média foi feita pelo Ministério das Cidades. 154 litros. 40% a mais do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E toda essa água não tem caído do céu não, viu? Nós precisamos repensar nossos hábitos. Eu bati um papo com a Ana Luísa e com o Francisco sobre esse assunto. Olha só. Meu nome é Francisco e eu tenho 7 anos. Meu nome é Ana Luísa e eu tenho 7 anos. Francisco, de onde que vem a água que abastece as nossas casas? Acho que do rio. Do rio? Qual rio? O oceano. Do oceano? Do oceano ou do rio? Do rio. O que a gente faz com a água? A gente faz muita coisa com a água, né? Uhum. O quê? Tomar banho, bebe, lavar coisas. Porque eu já dei muito banho no meu cachorro. Tomar banho, ir no banheiro, lavar as mãos, lavar a louça, tomar banho de piscina. Você gasta muita água? Não gasta? Quantos litros que você gasta por dia? 6 litros? Não sei, uns 50. Tá. Mas aí você bebe 6 litros, então? Não. Eu acho que bebo. Hã? Eu acho que bebo. 6 litros por dia? Não, eu bebo 5 dias. Não, eu bebo só 5 vezes por dia. Pera aí. Você bebe 6 litros? 5 vezes ao dia? Você bebe 6 litros por dia, então. Mas aí, então, você nem come. Não cabe espaço pra comida. Não, não é? Esse é como eu disse, mãe, coloca arroz, só arroz. Aí esse é como arroz. Estão dizendo que a água de Goiânia vai acabar. O que a gente vai fazer quando acabar? Não sei. Procurar no oceano. Mas o oceano não é salgado? É, mas aí depois trata. Chama socorro! Socorro! E aí, quem que vem ajudar? Não sei, ninguém. Acho que o Papai do Céu, porque ele é o único que ajuda a gente. Carla, a agricultura é a atividade que mais consome água, né? Mas nós não podemos lavar as mãos, né? Com perdão do trocadilho. A gente gasta mais água do que o necessário. Acho que a gente precisa pensar de duas formas. Assim, primeiro, cada um de nós também podemos fazer a nossa parte, né? Então, usar a água com parcimônia, usar com cuidado, não desperdiçar, é extremamente importante, né? Para garantir o bom uso e o bom manejo desse recurso hídrico.
Mas não é só isso que vai garantir a sustentabilidade hídrica, né? Nós precisamos, de fato, atuar numa escala maior, numa escala macro. Não é só na escala da residência, não é só na escala do indivíduo. É preciso pensar a gestão hídrica de forma maior. Então, por exemplo, pensar nos processos industriais, nos processos produtivos, em eficiência hídrica, em eficiência energética, em outras formas, né, de captação, armazenamento de água, de distribuição e utilização de forma adequada. Então, pensar uma política maior é necessário, porque só esse trabalho no micro, ele também não vai resolver o nosso problema. Ele é importante, ele é educativo, ele nos ensina que esse recurso, ele é finito, mas de fato nós precisamos de uma ação maior, né, de planejamento e de gestão. Maurício, em relação à região metropolitana de Goiânia, a UFG e a CECIMA fizeram um diagnóstico. Agora é preciso aplicar o remédio, né? Isso depende de quê? De vontade política? Em que pé nós estamos? Certamente depende de vários atores, né? A política talvez seja a principal delas, né? Como já colocado anteriormente, a gestão é um ponto que preocupa muito e, no caso, não havia uma gestão metropolitana desse recurso, né? A questão da implantação da região metropolitana está se iniciando agora. Então, tem um órgão que seria um órgão gestor, né? Que vai comandar para onde a metrópole vai crescer, o que fazer, que é o Codemetro. Então, acho que um papel principal é a discussão dentro do Codemetro. E a sociedade tem o papel e tem a obrigação, né, de pressionar esses gestores, né, pela relevância que é o tema, pela questão do abastecimento, porque a gente já percebeu que a gente está muito perto do limite, né, a gente não tem a folga que achava que tinha. Então, esse é um primeiro momento. A Carla já expôs a questão educativa de se economizar água, né, a partir do momento que você é obrigada você é forçado a economizar, você começa a dar valor, né? E, consequentemente, você começa a cobrar mais e aí isso vira uma bola de neve, né? No sentido bom da coisa, que é se preocupar com a melhor gestão. Então, a gente espera que nos próximos anos a gente veja a água agora de uma forma diferente, de um ângulo diferente, algo como finito, né? E que a gente achava que estava no berço das águas, e não é bem assim na região metropolitana. A Carla falou no bloco anterior, né, sobre o que precisa ser feito, né, o que o diagnóstico apontou, mas tem outros caminhos ainda, né, Carla, a serem seguidos para alcançar aí, para acabar com essa crise hídrica, na verdade. Perfeito, Divino. Além da gente pensar nesse processo, né, de planejamento urbano, de contenção da nossa área de expansão urbana, de não ocupar os mananciais, né, hídricos, de abastecimento hídrico, a gente também pode pensar em políticas de desenvolvimento urbano e metropolitano diferenciado. Agora há pouco a gente estava falando da importância, né, da agricultura e como a agricultura é dependente desse recurso, né, no seu sistema produtivo. Bem, existe uma parcela da agricultura, que é a agricultura familiar, que ela pode ser e deve ser bastante estimulada com tecnologias, inclusive alternativas, adequadas para a sua escala de produção, inclusive garantindo a produção agroalimentar no que a gente chama desses circuitos curtos. A gente pode pensar numa agricultura periurbana, nós podemos pensar em hortas agroecológicas, de caráter comunitário, tudo isso associado a práticas de manejo de recursos hídricos. Então, há diferentes experiências de tecnologias sociais que associam, né, a reservação de água, a sua reutilização, o seu manejo, associado a outras perspectivas, como o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico. Isso é passível de ser aplicado na nossa própria região metropolitana, que sai em outras regiões e que sai em outras políticas em nível estadual. Ok, assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Maurício e Carla, muito obrigado pela presença. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Também foi muito bom estar aqui. A gente espera que esse debate possa reverberar em outros espaços, porque a gente precisa pensar, de fato, nessa gestão integrada dos recursos hídricos e no papel de todos os atores, né, políticos e sociais, na preservação da nossa água. Com certeza, e a gente vai continuar discutindo esse assunto, esse tema aqui no Viver Ciência, que é um tema muito caro, com certeza. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Quer entrar em contato com a gente? Tem vários canais: Facebook, Instagram, site, Twitter. Entra lá, deixa o seu comentário, compartilha com os seus amigos e deixa a sua sugestão para os próximos programas, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!